Bom dia, Maria. Bom dia, Ivan. Bom dia, professor. Beleza pura? Beleza. Muito bem, senhores. Um bom dia a todos. Muito bom estar por aqui com vocês. Uma alegria, sobretudo, estar começando uma aula nova, né? Uma matéria nova. Dá para você recomeçar os seus estudos agora, não é? Eu vou já direto para o que importa. Eu vou compartilhar logo a tela aqui para a gente chegar lá onde nos interessa para hoje, tá? Deixa eu só recolher a Isis aqui, pronto. Ora, nesse material novo que vai para vocês hoje, a gente vai começar a ver esses chamados vícios de vontade nos negócios jurídicos. Né? Então, saindo da aula, já põe lá no seu grupo, né? Esses vícios de vontade nos negócios jurídicos. O que acontece? O negócio jurídico tem por base a vontade do sujeito, não é isso? Esse é o fundamental. Eu vim aqui para a faculdade hoje e tem uma câmera aqui da lousa, mas o rapaz da manhã não conseguiu ligar a câmera para a gente desenhar na lousa. Então, vamos ver se a gente consegue sem fazer esquema nenhum. A verdade é a seguinte, é que você tem uma vontade subjetiva, não é? A vontade surge para o homem, antes de tudo, subjetivamente. Agora, essa vontade subjetiva não tem nenhum efeito jurídico, não tem nenhuma relevância jurídica, não obriga ninguém, não é? Tanto que a forma é um requisito essencial do negócio jurídico. Agora, quando você exterioriza a sua vontade, então você tem uma declaração. Essa é a questão, não é? Vontade subjetiva e declaração. A declaração é a exteriorização da vontade subjetiva. Pode ser essa declaração só oral ou pode ser um contrato escrito, né? Uma declaração por escrito, tanto faz. O fato é que se a minha vontade está revestida do poder negocial, a minha declaração de vontade me obriga. Você entendeu? Essa é a questão. Né? Então, tanto faz se o negócio jurídico é unilateral ou se o negócio jurídico é bilateral. A minha vontade me obriga. Tá certo? O que a gente vai começar a ver agora é que essa vontade pode estar submetida a determinados vícios. E sobre esses vícios é que a gente tem que tratar hoje, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nisso, por favor. Olha só. Opa. Fiz bobagem aqui, peraí. Pronto. Ora, esses vícios de vontade que levam, sobretudo, à anulabilidade do negócio jurídico, tá? Só vai levar à nulidade no caso da simulação, né? Mas esses vícios de vontade, elemento subjetivo do negócio jurídico, portanto, relativos ao consentimento do sujeito, eles são de dois tipos. Tá? Se você já nessa aula tiver noção da diferença entre esses dois tipos, eu estou já super feliz. Tá? O objetivo da nossa aula de hoje é que você diferencie entre o que são vícios sociais e o que são vícios de consentimento. Tudo que a gente fizer além disso é bônus para mim, tá bom? Muito bem. Ora, agora, esses vícios de vontade, portanto, eles podem ser vícios de consentimento e vícios sociais.
Deixa eu te dar uma explicaçãozinha breve sobre esses dois. Vícios de consentimento são determinados pela falta de correspondência entre a vontade declarada e a intenção subjetiva do agente. Tá? Então, essa é a nossa conversa. Olha só, pensa bem. Eu tenho uma vontade subjetiva, tá? Que não tem efeito jurídico, e eu tenho uma declaração de vontade. Imagine uma folha de papel escrita, é a minha declaração de vontade subjetiva. Ora, o que me obriga? O que vale para o direito? Vale a vontade subjetiva do sujeito, aquilo que ele pensou, aquilo que ele quis fazer, ou vale o que está declarado? Tá? Houve aí um debate histórico até relevante, não estou subestimando o debate, tá? Entre as teorias subjetivistas ou voluntaristas, o que vale é a vontade, e as teorias objetivistas ou declaracionistas, o que vale é o que está declarado. Então houve um debate, isso é importante, não é que não tenha sido historicamente importante, mas o nosso legislador, ele toma uma posição fundamental no artigo, acho que é 111 do Código Civil. Dá uma conferidinha aí. Se alguém achar no seu código, lê para nós. Ele vai dizer alguma coisa assim, olha só. Vale o que está declarado, ainda que o agente tenha feito reserva mental de não querer, não é? Olha só que interessante isso. Reserva mental de não querer é quando a minha intenção subjetiva era diferente do que está declarado. Né? Mas o nosso código, ele opta pelas teorias declaracionistas, ele faz a opção pela declaração, e eu sinceramente acho que essa é uma opção correta, né? A minha vontade subjetiva eu não sei, né? Então ele faz uma opção pela declaração, vale o que está declarado, ainda que exista uma reserva mental em sentido inverso, salvo se dela, da reserva mental, o destinatário tivesse conhecimento. Olha, vamos parar de tanta complexidade, por enquanto, vamos ficar só nessa aqui. Ainda que você tenha uma reserva mental diferente, ainda que você não queira, em princípio, vale o que está declarado. É o que o nosso código nos diz. Tá bom? Agora, salvo se o destinatário da declaração tivesse dela, da reserva mental, o conhecimento. Claro, né? Eu chego para uma amiga minha e digo assim, olha, a gente vai estar reunido, o pessoal da turma toda, não é? Hoje, então vamos fazer o seguinte, eu quero dar uns ciúminhos para uma fulana lá e tal, eu vou chegar, te dar um presente, como se fosse um presente para você, tá joia? Só recebe e tal, mas saiba que é brincadeira, vou te dar um anel que foi da minha mãe e tal, mas, né? Só saiba que é brincadeira. Aí eu chego lá, faço aquela festa e dou o anel para ela. Muito bem. Ela sabe que essa declaração de vontade não vale, não é? Mas não é porque ela não corresponde à minha intenção subjetiva, e sim porque, na verdade, ela tem ideia da minha real intenção subjetiva. Tá beleza? Muito bem. Se não vale o que está declarado, o nosso legislador toma uma opção séria pela declaração. Agora, veja bem, se vale o que está declarado e não a minha intenção subjetiva, então o legislador também ele tem que ter alguns cuidados aí, né? Porque senão a vontade que me obriga poderia, né, ser absolutamente desconsiderada. O primeiro cuidado que o legislador toma é dizer o seguinte, né? Na interpretação das declarações de vontade, eu vou tomar mais em conta a intenção das pessoas do que o sentido literal da linguagem. É uma recomendação interpretativa. Tá certo, pô, lógico. Não é? Eu tenho que ir a partir do que está declarado, mas eu tenho que buscar a intenção subjetiva. Legal, beleza, mas não resolve. Né? Não resolve porque existe a possibilidade de uma incongruência entre a intenção subjetiva e o que está declarado. Olha aí, né? Vícios de consentimento são determinados pela falta de correspondência entre a vontade declarada e a intenção subjetiva do agente. É isso. Né? Então, existe falta de correspondência excusável, né, entre a vontade declarada e a minha intenção, e a minha vontade real. O que é falta de correspondência excusável?
Eu posso desculpar, né? Eu posso entender por que há essa falta de correspondência. Então, o nosso legislador falou o seguinte, ó, a gente tem que dar segurança jurídica, trocando em miúdos, a coisa é a seguinte. A gente tem que dar segurança jurídica às declarações de vontade, elas têm que valer o que está declarado, mas a gente também não pode criar um sistema em que a gente ignore completamente a vontade subjetiva. A gente tem que imaginar em que condições, em que situações, né, a falta de correspondência entre o que está declarado e a vontade subjetiva realmente excusa, realmente desculpa, né? É uma boa desculpa do declarante para que ele não seja obrigado a cumprir a declaração de vontade. Então, em princípio, você está obrigado a cumprir a declaração de vontade por tudo aquilo que você faz, né? Tudo é isso, né? Tudo aquilo que você fala, você está obrigado a cumprir. Agora, aí o legislador vai dizer assim, vamos só maneirar isso para que a gente saiba, né, para que a gente tenha uma forma um pouco mais justa de olhar as coisas, ou seja, né, a gente não pode permitir que o declarante seja sempre obrigado. Se ele, né, fez a declaração por um motivo excusável, então a gente precisa, né, cumpridas determinadas condições, a gente precisa excusá-lo de cumprir a obrigação. E esses são os chamados vícios de consentimento. Eu vou excusar o declarante do cumprimento da obrigação em razão de que ele faz uma declaração completamente diferente. Completamente não, não necessariamente completamente. Uma declaração diferente da sua intenção subjetiva. É isso, né? E, na verdade, eu usei aqui a palavra, nós vamos imaginar as circunstâncias em que ele estará desculpado. Não é imaginar, né? Na realidade, a gente já conversou sobre isso, é a experiência jurídica toda, né, que vai apontando para determinadas situações em que não é razoável, não é justo obrigar a pessoa a cumprir a sua declaração de vontade. Essas situações estão aí, ó, os vícios de consentimento, olha aqui embaixo, nessa última parte. Erro, dolo, né, coação, estado de perigo e lesão. Pronto. Eu vou te dar só alguns exemplos desses. Eu não vou estar te explicando ainda o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão agora, né? Porque não é esse o objetivo, a gente vai vê-los, cada um deles, a partir da nossa próxima aula, inclusive com referência específica a todas as leis, a todos os artigos do Código e tudo mais, tá bom? Mas assim, só para que você tenha uma ideia disso, né? Nós falamos assim, bonitões, é a minha vontade subjetiva e a minha vontade declarada, uma falta de correspondência entre a minha vontade subjetiva e a minha vontade declarada. O primeiro, o mais difícil de entender dos vícios de consentimento é o primeiro, chama-se erro, né? Os alunos têm uma resistência grande para admitir a questão do erro, mas imagine só, uma situação seguinte, você está se formando em direito, não é? E aí o seu pai quer te dar um anel de grau, né? Na minha época o anel de grau era quase essencial, né? A gente se formava e as pessoas formadas usavam um anel de grau para marcar, sei lá para que servia aquela porra. Mas sei que eu trabalhei para burro para conseguir ter o meu anel de grau, porque eu achava que sem anel de grau eu não estava me formando. É impressionante. Muito bem. Aí o seu pai quer te presentear com um anel de grau, né? A pedra do direito é o rubi. Então, provavelmente ele te daria um anel de ouro, né, com um rubi grande incrustado nele. Muito bem. Ora, você está se formando em direito, seu pai está te comprando um presente de formatura e ele vai a uma joalheria aqui de Santos, né? Encontra lá, todo mundo sabe que o rubi é vermelho, né? Então ele encontra lá anéis lindos, né? Realmente lindos, né? E um daqueles anéis ele acaba comprando, né? Beleza, veja. E leva o anel.
ele não foi enganado, ele não fez, ninguém fez absolutamente nada de errado com ele. Mas, pelas circunstâncias, é possível saber que a intenção subjetiva do seu pai era comprar um anel de rubi ou não era possível saber? É possível saber. Aí, no dia da sua formatura, não é? Depois de sua formatura, seu pai leva você para jantar com o seu namorado, com a sua namorada, não é? E lá ele vai te presentear com o anel. A hora que ele te presenteia com o anel, não é? O seu sogro fala assim, não, peraí, mas a pedra do direito não é o rubi? Seu pai fala, claro, sim, claro que é. Ele fala, pois é, mas esse anel, eu conheço pedras, tal, eu conheço gemas, esse anel não é rubi, esse anel é quartzo vermelho, né? Tem uma pedra brasileira muito bonita chamada ametista, né? A ametista tem várias cores, né? E alguns, portanto, falam de ametista e as pessoas tecnicamente preferem essa terminologia aí, quartzo vermelho. A ametista, tradicionalmente, ela é mais pro roxo, assim. Ora, muito bem. Aí o cara fala assim, não, mas esse anel aí é de quartzo vermelho, eu conheço gemas e tal. O seu pai fala, não, de jeito nenhum. Tal. Fica aquele constrangimento, né? E, bom, vocês descobrem que o anel é de quartzo vermelho. A questão é a seguinte, ou você usa um anel que não é de rubi para o resto da sua vida, né? Ou tem que trocar esse anel. Esse é o ponto, pô. Nós falamos o seguinte, seu pai quis comprar o anel, ele quis comprar um anel, mas ele não compraria aquele anel, né? Porque nós estamos aqui diante de um erro em substância, né? Assim, nós estamos diante de um erro sobre uma qualidade essencial da coisa, do objeto da obrigação, né? Então, ele não é obrigado a manter esse negócio. E você veja, isso não causa prejuízo para o comerciante, porque ele vai lá simplesmente devolve o anel e recebe o dinheiro de volta. Só isso. Isso é anular o negócio jurídico, não é? Então as pessoas dizem assim, ah, mas o comerciante não fez nada de errado. Não, não fez nada de errado. E ainda mais, né, se o comerciante disser, não, eu troco o anel para o senhor, não é? Então ele fica dispensado da anulação, não é? Então, só que o seu pai tem o direito de realizar a sua vontade real e não a sua vontade baseada no erro. Você percebeu? Então, o que há aqui? Há uma diferença entre a intenção subjetiva do seu pai a, e a realidade declarada. Ele não queria comprar um anel de quartzo vermelho, ele queria comprar um anel de rubi. Entendeu? E isso já é o suficiente para anular o negócio jurídico. Ah, tem gente que fica revoltada e fala, pô, mas o cara, coitado do joalheiro. Coitado do joalheiro, por quê? Não está tendo prejuízo nenhum, pô. Não é verdade? Se o fundamento da obrigação é a declaração de vontade, então, mediante certas condições, que a gente aí, claro, vai investigar, não é? Mediante certas condições, essa vontade, essa declaração de vontade, se não corresponder à vontade real, eu preciso ter a possibilidade de não me obrigar. Você entendeu? Aí vem alguém quer perguntar alguma coisa sobre erro, pode falar. Alguma pergunta sobre erro, bonitões? Não, né? Beleza. Ora, se é assim, não é? Segue-se um segundo vício de consentimento. É o chamado dolo. E o que é o dolo? O dolo é o erro mesmo. Só que agora, né? Agora há a participação da outra parte, né? Há o outro cara me induzindo ao erro. O dolo, portanto, é a malícia, a astúcia, o ardil utilizado pelo destinatário da declaração de vontade ou por um terceiro em favor dele, né? Para induzir ao erro o declarante. Você entendeu? Olha só que interessante. Então, o seu pai vai à joalheria e pede por um anel de rubi. E o joalheiro
percebendo que o seu pai não conhece bem, né, as pedras, não é um especialista em gemas, ele vai lá e vende para o seu pai um anel de quartzo vermelho. Pronto, bastou. Então ele agiu com dolo. Agora aqui, além da anulação do negócio jurídico, tem que existir a possibilidade da reparação de perdas e danos, porque agora o joalheiro comete um ato ilícito, né? Ele, mediante astúcia, ardil, malícia, um ato único ou ainda um procedimento todo malicioso, ele induz o seu pai ao erro. Você percebeu? O dolo configura na esfera penal, para você ter uma ideia, né, muitas vezes aquela 171 lá do Código Penal, estelionato e outras fraudes. Não é? Aqui no direito civil, a consequência é a anulação do negócio jurídico obtido por essa forma, por essa astúcia, por essa malícia, por esse ardil, e, se for o caso, não é? A reparação das perdas e danos, configurado o dano, a reparação das perdas e danos, porque o dolo já é um ato ilícito, né? Já consiste em ato ilícito. Lá no direito penal, isso configura lá, normalmente, né, aquele artigo 171, estelionato e outras fraudes. Né? O estelionato, eu me lembro melhor, diz alguma coisa no sentido seguinte: induzir ou manter alguém em erro, né, visando o proveito econômico próprio ou alheio. Então, o estelionato é esse induzimento ao erro, tá beleza? Aqui, no negócio jurídico, a gente falaria de dolo. Tá? Então, o que eu tenho? Professor, Pois não. a Ana Cristina tá pedindo pro senhor aceitar ela na aula. E a Margarete Kertz está aqui também, gente. Vai. Mas a Ana Cristina não está aqui esperando, não. Fala para Ana que ela deve estar em alguma outra reunião, porque aqui ela não está. Não sei não, ela mandou no grupo falando que tá esperando há um tempo. Eu desliguei o meu celular. Fala para ela que aqui na sala de espera ela não está, não. Quem estava era a Margarete. Tá bom? Avisa lá. Oi, professor. Bom Ela deve dia. ter entrado no link de quarta, acho. Fala Oi, pra ela. Cheguei Margarete. atrasada. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo beleza? Bom dia. Beleza, cheguei atrasada, professor, desculpa. Que absurdo. Que absurdo. Mas tudo bem, eu sei que deve ter sido por uma boa razão, né? Muito bem. Ora, então o dolo é o erro induzido, tá bom? Nada mais do que isso. Ora, daí, na sequência, né? Eu vou recuperar de novo aqui a nossa aula só para ficar mais, para a gente marcar posição nisso, né? Na sequência está aqui, não é? O erro levando a anulabilidade, o dolo levando a anulabilidade e a coação. Da coação a gente já falou para os senhores, então é até mais fácil, né? Na coação, ao invés da malícia, da astúcia e do ardil, né, o cara vem com a violência mesmo. Entendeu? Então, ao invés dele maliciosamente, astuciosamente obter o seu consentimento, induzir você em erro e obter o seu consentimento, ele vem através de uma ameaça, né? Eu coloquei aqui na transparência, coação pode ser anulabilidade ou nulidade. Mas lembra que a gente já te explicou isso, né? A coação como vício de consentimento é anulabilidade. A coação como vício de consentimento é ameaça. Ou você faz isso, ou eu divulgo aquela sua foto, hein, professor? Tudo bem, é uma ameaça. Né? A coação física, né? Vis física, a bolsa ou a vida, essa já não é uma ameaça. Né? Então, não é vício, quer dizer, ela já não é mais um vício de consentimento. Tá? Ela já anula o consentimento, já não existe consentimento nenhum. Então, aí o negócio jurídico é nulo. Mas aí a gente nem diz que essa coação é vício de consentimento, porque não tem consentimento. Tá bom? Muito bem. Então, a coação é o quê? É o perigo provocado pelo outro, o perigo ameaçado pelo outro. Eu ligo, você tem uma casa lá no interior, e eu digo para você o seguinte: olha, nós estamos aqui na sua casa, que você deixou aqui, então nós vamos tacar fogo nela, exceto se você fizer tal coisa. Veja só. Eu estou colocando o seu patrimônio em risco, né, para obter de você um consentimento que você não daria se você não tivesse assim extorquido na coação. Tá beleza? É isso. E no estado de perigo? No estado de perigo
parecido com a coação, só que ninguém está te provocando, né? No estado de perigo, você está lá realizando se colocou no estado de perigo e aí pela necessidade de salvar a si mesmo ou a pessoa de sua família, né? Você tem a necessidade de dar uma declaração de vontade que você não daria caso não fosse aquela situação de perigo, né? Esse estado de perigo, vixe, né? Hoje existe portaria da ANS, né? Proibindo aquele chamado cheque calção em escritório, em hospital, né? Mas você deve ter visto ainda casos de cheque calção. Você ia entrar com a pessoa, né? Você entrava lá com a pessoa, no hospital os caras falam, não, mas você tem que dar um cheque em branco aqui para a gente poder atender. Que porra é essa de cheque em branco, velho? Onde já se viu isso? Né? Cheque em branco, velho? E aí, mas aí você tinha que deixar lá, né? o cheque calção. Ou ainda mais, ou alternativamente, um cheque, sei lá, de R$2.000, R$3.000, né? Valores superiores ao que eles estimam do tratamento. Ora, por que a pessoa concorda em fazer aquilo? Ela concorda em fazer aquilo porque ela está diante daquela necessidade de salvar a si mesma ou a pessoa de sua família. Essa que é a real. Não é? Se não for pessoa da família, aí o juiz vai estimar, né, o vínculo entre os dois. Mas sendo pessoa da família, eu sempre vou presumir esse estado de perigo. Então, é o caso clássico da mãe, né, que não sabe nadar, por exemplo, né, e que foi levar o seu filho à praia, e aí no finalzinho da praia, coisa e tal, né, o filho dela entra no mar e pega uma corrente de retorno, está lá no mar, correndo o risco de se afogar, né? Não tem mais quase ninguém na praia, passa um surfista e fala, moço, salva o meu filho, pelo amor de Deus, tal. O surfista fala, pô, desculpa, mas as pessoas ficam imaginando que todo surfista é tranquilo, tal. Eu tenho horário, sou super estressado e se eu não chegar para assistir a aula do professor Lucas agora às 19 horas, eu fico muito chateado, não dá, eu vou ter que ir embora. Pelo amor de Deus, moço, coisa e tal, eu falo, olha, ema, eu tenho a minha aula. Ela falou assim, moço, por favor, se você salvar o meu filho, eu te pago R$100.000. Ela falou, tudo bem, então, né? Dá para chegar atrasado na aula do professor Lucas. Vai lá, salva o filho, ela faz o cheque, paga e tal. Esse cheque vale? Não, velho. Né? Ou melhor, se ela achar que está tudo bem, é anulável só. Né? Mas ela só fez essa declaração de vontade pela necessidade de salvar-se. Então, não posso dizer que esse consentimento esteja livre. Né? Eu não posso dizer que a declaração de vontade corresponde realmente à intenção subjetiva dela. Não posso. E é por isso, né? Porque eu não posso que cabe a ela resolver anular ou não essa declaração. Agora que a Ana Cristina está chegando tarde, Ana, a gente já está terminando a aula, tá bom? Ora, essa primeira parte, naturalmente. Eu posso, então, anular a declaração em razão disso, não é? De que a declaração só foi feita para isso, tá bom? E, finalmente, a lesão, tá? É a mais fraca das causas de anulabilidade. A lesão é uma inovação do nosso sistema, do nosso código atual, né? No código passado não existia. Veja, todos esses outros vícios, erro, dolo, coação, estado de perigo, vieram sendo construídos, né, historicamente, né? E desde da tradição humanista, tudo, né, humanística, tudo isso, e foram então assentados dentro do nosso sistema. Acontece que na segunda metade do século passado, né, os juízes começam a reconhecer em um determinado contrato específico, chamado de mútuo feneratício, um novo vício de consentimento. Tá? Mútuo feneratício é um empréstimo. Tá? Empréstimo de dinheiro com juros. Ora, então, o cidadão pegava um empréstimo com juros e aí esses juros vinham sendo praticados de uma maneira extorsiva, não é? De modo que
que a conta desse cara ficasse, né, impagável. Ah, professor, mas e se a gente tiver um contrato de empréstimo escrito e coisa e tal, papapá, papapá, papapá? Bom, né? Estabelecendo juros e tal, né? Hoje a gente já tem limitação até constitucional, né, da taxa de juros, mas na época a gente não tinha. E aí o indivíduo pegava esses empréstimos a juros extorsivos e, se eu fosse tomar em conta o pacta sunt servanda, né, os pactos são para ser cumpridos, ele pegou o dinheiro porque quis, né, fez o que quis e, portanto, agora ele tem que pagar. Quem mandou ele querer pegar o dinheiro? Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Essa é a questão. Nem sempre é assim. Nem sempre ele pega porque quer, né? Às vezes ele está premido por alguma circunstância, né? Que não é a necessidade de salvar uma pessoa de sua família. Portanto, não é estado de perigo. Tá? Mas ele está premido por circunstâncias ou por inexperiência, então ele é conduzido a realizar um ato, um negócio que ele não realizaria. Por exemplo, um pai de família que está correndo o risco de ser despejado, velho, de ver a sua esposa e os seus filhos na rua. Ele não vai pegar empréstimo, meu irmão, nos juros que for, né? Você tem a necessidade sei lá, cara, dar uma mão para sua mãe e tal. Você não vai pegar um empréstimo, seja os juros que for, não é? Muito bem. Isso começa a surgir, então, né? Já existe no direito romano, mas a jurisprudência brasileira vai reestudar isso e começa a aplicar isso na segunda metade do século passado, né? Com relação a esses empréstimos com juros, com relação ao mútuo federatício, para mandar reduzir os juros. E aí o nosso legislador incorpora isso de uma maneira muito razoável, eu acho, que é dizendo assim: nos contratos bilaterais, é a palavra que ele usa, né? Mas mais tecnicamente é nos contratos sinalagmáticos. Nos contratos sinalagmáticos é assim: a uma prestação de uma pessoa corresponde à contraprestação da outra pessoa. Olha que interessante, né? Então, a compra de um bem, por exemplo, é sinalagmático. Ao meu dever de pagar corresponde ao dever de entregar a coisa. Pronto, né? São prestações correspondentes. Nos contratos sinalagmáticos, se as prestações não forem proporcionais, forem muito desproporcionais, porque uma das partes está premida pelas circunstâncias, ou porque ela é inexperiente, então que esses contratos podem ser anulados ou conforme for corrigidos pelo juiz de direito. Olha que interessante. Por isso que a gente fala assim: objetivamente, no direito civil, as duas partes estão numa posição de paridade. Já no direito do consumidor, não. Um é hipersuficiente, outro é hipossuficiente. No direito do trabalho, não. Uma é hipersuficiente e outra é hipossuficiente. No direito civil, as duas estão iguais. Agora, se essa aqui, premida pelas circunstâncias, está necessitando demais dessa outra, então não tem mais paridade. Cabe ao advogado desse cara aqui, que está premido pelas circunstâncias, portanto, demonstrar que ele só aceitou as condições por essa falta de paridade e que, portanto, a vontade dele não estava livre. Você entendeu? Esses são os vícios de consentimento. Os vícios de consentimento são sempre, portanto, ou anteriores ou concomitantes à declaração de vontade. Ou eles já aconteceram, quer dizer, o cara já induziu ao erro, já te enganou, não é? Ou eles são concomitantes com a declaração de vontade. Eles nunca são posteriores à declaração de vontade. Pensa bem. Tá certo? E os vícios de consentimento, eles referem-se sempre, né? Tem uma relativização só, mas eles referem-se sempre às pessoas envolvidas no negócio jurídico. Então, na eficácia direta do negócio jurídico. Então, eu tenho comprador e vendedor. O vício de consentimento está referido aqui entre comprador e vendedor. Tá certo? Pode ser, no máximo, praticado por uma terceira pessoa em favor de uma das partes. Tá? Então, ao invés de eu enganar, eu peço que um amigo meu engane. Mas os vícios de consentimento estão sempre nessa esfera de eficácia direta do negócio jurídico, as pessoas diretamente atingidas pelo negócio jurídico.
Essas são as questões fundamentais, olha só. 3. Primeiro, no vício de consentimento, há uma falta de correspondência entre a vontade subjetiva e a vontade declarada, primeira coisa. Segunda coisa, né? O vício de consentimento é sempre concomitante à declaração de vontade, sempre concomitante à declaração de vontade. Não é? No máximo concomitante ao anterior. E terceiro, né? O vício de consentimento é sempre referido às pessoas que estão na eficácia direta do negócio jurídico. Então, as pessoas que sofrem os efeitos do contrato diretamente. Comprador e vendedor fazem uma compra e venda. Quem é que fica obrigado pela compra e venda? Comprador e vendedor. Outras pessoas não têm obrigação, né? Serão atingidas. A gente fala de uma eficácia indireta, mas isso é uma outra coisa. Vícios de consentimento referem-se às pessoas que estão dentro da eficácia direta do negócio jurídico. Tá bom? Então, você ficou aí, pelo menos, com uma noção de vícios de consentimento para você estudar, né? Ver aí como é que você, né, vai querer fazer isso. E boa, tá? Aí você vai estudando lá, coisa e tal. E a partir de amanhã, a partir da próxima aula, a gente já vai ter que começar a fazer isso, né? Mas a partir da semana que vem, aí com certeza a gente vai estudar cada um vício de consentimento. Daqui a pouco, né, voltando na volta, 10 minutos de intervalo, na volta a gente fala sobre vícios sociais, tá bom? Na volta, 10 minutos de intervalo. São 10h10. 10h20 a gente começa.